João, no capítulo 18, e vamos ler dos versos 28 a 38. Evangelho de João, capítulo 18, dos versos 28 até o versículo 38. Todos encontraram? Vamos ler então. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhe falar e lhe disse: que acusação trazes contra este homem? Respondeu-lhe: se este não fosse malfeitor, não entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhes: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Até aqui, meus irmãos. Irmãos, a cena diante de nós é profundamente solene. O Filho de Deus, santo, eterno, por meio de quem todas as coisas foram feitas, está sendo julgado por criaturas pecadoras. Nesse confronto entre Jesus e Pilatos, não é apenas um processo jurídico, é a revelação da identidade real de Cristo. Enquanto os líderes judaicos rejeitam e os gentios o examinam, Jesus declara uma verdade eterna. Ele é rei. Não um rei humano, limitado ou político, mas rei do universo. Rei da verdade, rei que estabelece um reino que jamais será abalado. A pergunta de Pilatos ecoa através dos séculos: tu és rei? Diz o verso 37. Hoje, esse texto nos chama a reconhecer e a nos submeter ao reinado soberano de Cristo. O texto que acabamos de ler se passa na madrugada da sexta-feira da Paixão. Os líderes judeus conduzem Jesus ao pretório, mas não entram para não se contaminarem.
Cerimonialmente, antes da Páscoa, Pilatos, o governador romano, é chamado para este julgamento político-religioso. E neste diálogo entre Pilatos e Jesus, João destaca a realeza espiritual e universal de Cristo. Ele não é um líder revolucionário. Seu reino não é desse mundo, seu domínio é eterno, fundamentado na verdade divina. Os judeus rejeitam sua realeza. Pilatos não a compreende, mas Jesus afirma: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. O tema que nós vamos refletir nessa noite é Cristo, Rei do Universo. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é a religião sem Cristo. Os versos 28 a 32 diz desta forma para nós: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas puderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhe falar e lhe disse: que acusação trazes contra este homem? Respondeu: se este não fosse malfeitor, não entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Percebam, meus irmãos, que os líderes religiosos cumprem um ritual, mas rejeitam o Messias. O versículo 32 diz que eles não entram no pretório para não se contaminarem, mas não se importam em condenar o inocente. Isso se chama, meus irmãos, hipocrisia religiosa. Aqui temos um quadro trágico. Eles temem a contaminação externa, mas ignoram a impureza do coração. Eles desejam manter a aparência de piedade enquanto rejeitam o próprio Deus encarnado. Aqui temos, meus irmãos, um alerta para a igreja. É possível ter zelo religioso sem submissão a Cristo. Rituais, cargos não substituem a fé verdadeira. E é justamente isso que esses versos apresentam para nós. São homens religiosos, têm seus cargos para se destacar no meio da sociedade. São homens que têm zelo pela palavra, mas não querem se submeter ao senhorio de Cristo. Em nossos dias, meus irmãos, também vimos pessoas assim também. São muitos religiosos. São pessoas religiosas, mas que não querem se submeter à vontade de Deus por meio da sua palavra. Aqui tem para nós um alerta como igreja. Nós não podemos ser apenas zelosos na doutrina, na religião, se não tivermos compromisso de fato com Jesus Cristo.
se não submetemos a palavra do nosso Deus, que orienta a mim, que orienta a você. Há muitas pessoas, meus irmãos, assim, que são apenas religiosas, mas que de fato não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Esses homens aqui eram assim também. São homens religiosos, conhecem bem o Antigo Testamento, sabem muito bem que o Antigo Testamento tem lá profecias que apontam para o Messias. Mas mesmo assim, continuam duvidando de Jesus. Continuam não acreditando em Jesus Cristo. São pessoas zelosas com a tradição da sua religião, mas que os seus corações estão distantes do Rei dos Reis, chamado Jesus Cristo. Essa é a primeira lição que esse texto aqui nos ensina. Mas há uma segunda lição aqui desse texto. O reino de Cristo não é deste mundo. Veja o que diz aí os versos 33 a 36. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta? Ou disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregam a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Percebam, meus irmãos, que Pilatos faz essa pergunta para Jesus: Tu és rei dos judeus? E Jesus responde afirmando a natureza transcendente do seu reino. Percebam que Cristo não nega ser rei. Ele redefine o conceito de rei. Seu reino não é político. O reino de Jesus não depende de votos, exército, influência humana. Ele reina soberanamente sobre toda a criação e sobre todas as nações. Quando Jesus disse, no versículo 36, o meu reino não é deste mundo, isso significa, meus irmãos, que o reino de Jesus não tem sua origem no mundo. Não depende do poder humano. Não se limita à estrutura terrena. A igreja, meus queridos irmãos, pertence a um reino. Não confiemos em ideologias, governos para a nossa esperança. O cristão vive com outra mentalidade. Fidelidade ao Rei Jesus acima de qualquer lealdade terrena. Isso aqui é importante, irmãos. Ontem nós vimos aí aquela situação que envolveu o ex-presidente Bolsonaro, que agora está preso numa delegacia, num departamento da Polícia Federal.
E tudo isso começou quando o seu filho marcou uma vigília de oração na porta da casa dele, e depois o próprio Bolsonaro admitiu que ele tentou romper aquela negócio que está na tornozeleira eletrônica que está no pé dele lá. Ele mesmo admitiu isso. E aí, à noite, começou a se juntar uma série de pessoas, e ali falando palavras, textos bíblicos, pastores ali, fazendo orações, trazendo pregações, cânticos. Tudo isso, meus irmãos, é importante, é válido. Mas nós precisamos tomar um cuidado aqui muito importante. Nós não podemos confundir indignação com idolatria. Eu e você precisamos tomar muito cuidado com isso. Uma coisa é termos indignação diante da situação que o Bolsonaro está vivendo. Outra coisa, como eu tenho visto até de muitos cristãos, é como fosse uma idolatria a um homem chamado Bolsonaro. E isso é muito perigoso, irmãos. Porque Bolsonaro não é esperança para o nosso país. Aliás, a nossa esperança não está em governo algum. A nossa esperança não está em influência política alguma, seja de direita ou de esquerda. A nossa esperança, meus irmãos, está numa pessoa que é divina. E essa pessoa que é divina, ele é um rei. O país pode estar nessa confusão toda. O mundo pode estar numa confusão. Mas o nosso Senhor Jesus continua reinando. Ele é o rei do universo. Então, meus irmãos, o cristão, ele vive com outra mentalidade. A nossa fidelidade ao rei está acima de qualquer lealdade terrena. É isso aqui, meus irmãos, que o texto está apresentando para nós. Jesus aqui está sendo confrontado. Jesus aqui está sendo interrogado por um homem chamado Pilatos. E uma das coisas que Pilatos questiona Jesus é a questão se ele é rei. Ele pergunta isso a Jesus. Tu és o rei dos judeus? Essa é a pergunta que Pilatos faz a Jesus. E aí Jesus responde a ele. Vem de ti mesmo esta pergunta? Ou disseram outros a meu respeito? E aí, mais uma vez, Pilatos meio que fica chateado com essa resposta de Jesus, e ele diz, porventura sou judeu? E de fato Pilatos não é judeu, Pilatos é romano, é um gentil. A tua própria gente e os principais sacerdotes lhe entregaram. Pilatos aqui está falando, o seu povo, os sacerdotes, entregaram você a mim. Então, meu irmão, minha irmã, o reino do Senhor, como diz aqui o próprio Jesus, não é deste mundo. O reino de Jesus não tem origem neste mundo. O reino do Senhor Jesus não depende do poder humano. Não se limita à estrutura humana. O reino de Jesus é algo muito maior e mais profundo. E a igreja do Senhor Jesus, ela pertence a esse reino. E nós temos essa missão de continuar pregando, divulgando
o reino de Jesus Cristo. Mas aqui, meus irmãos, também uma terceira lição que eu quero destacar aqui para vocês. Primeiro eu falei sobre a religião sem Cristo, versos 28 a 32. Depois eu falei sobre o reino de Cristo, não é deste mundo, dos versos 33 a 36. E agora o terceiro ponto que eu quero destacar aqui é Cristo, Rei da verdade. Versos 37 e 38, que diz assim: então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Verso 38, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. Pilatos novamente pergunta a Jesus, logo tu és rei? E Jesus afirma, eu para isso nasci, a fim de testemunhar da verdade. Hoje, neste domingo, como eu disse no início da nossa liturgia, nós estamos celebrando no calendário cristão Jesus Cristo, o Rei do Universo. E a data de hoje é uma preparação para a chegada desse Rei que o texto fala. Porque o Natal nós celebramos a chegada do nosso Senhor e Rei, chamado Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Jesus, ao vir a esse mundo, ele veio para um propósito. E o propósito é morrer por pecadores, salvar você e a mim, mas também é dizer para este mundo que ele é o Rei acima de qualquer outro rei. E ele tem um propósito também. E diz o texto, a fim de dar testemunho da verdade. Meus irmãos, Cristo não apenas fala a verdade, ele é a verdade. O reino de Jesus é fundamentado na verdade revelada por Deus. Quem pertence ao reino ouve sua voz. A igreja só permanece firme quando se submete à verdade de Cristo. Somos bombardeados por opiniões, por ideologias, mas Cristo, meus irmãos, governa pela verdade imutável da sua palavra. Isso nos faz lembrar do Salmo 110. Eu quero convidar você para abrir essa sua Bíblia no Salmo 110. O Salmo 110, meus irmãos, ele é um salmo escrito por Davi, mas também é um salmo que nós chamamos de salmo messiânico. Por que um salmo messiânico? Porque tudo que o Salmo 110 fala aponta para alguém, aponta para um Senhor, aponta para um Rei. E esse Senhor Rei é Jesus Cristo. O verso 1 começa assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Percebam, meus irmãos, que Davi, o maior rei de Israel,
Ele reconhece que existe ou existirá alguém maior do que ele, mais poderoso do que ele. É por isso que ele disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esta, meus irmãos, é a posição que agora se encontra Jesus Cristo. Ele está sentado ao lado de Deus o Pai, à sua direita. E lá, no céu, ao lado de Deus o Pai, Ele intercede por mim e por você. É Jesus que é o nosso mediador diante do Pai. Então, esse salmo é um salmo que traz aqui uma profecia, e essa profecia torna-se real na pessoa de Jesus Cristo. O verso 2 diz: o Senhor enviará de Sião o centro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Verso 3: apresentar-te-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Jesus veio a esse mundo, entregou a sua vida por mim e por você de maneira voluntária. Não foi o homem que obrigou Jesus a entregar a sua vida por ele. Ele mesmo se deu por mim e por você, pelo pecador. Então aqui, no verso 3, nós temos aqui uma profecia que aponta para o nosso Rei chamado Jesus Cristo. No verso 4 diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui também nós temos uma outra profecia que aponta para Jesus. No Antigo Testamento nós tínhamos 3 ofícios: o rei, o profeta e o sacerdote. Em Jesus, esses 3 ofícios se unem nele. Jesus é profeta, Jesus é rei e Jesus é sacerdote. Qual era a função, meus irmãos, do sacerdote no Antigo Testamento? Receber um animal para levar para ser sacrificado, e aquele sacrifício ali apontava para aquele que viria para perdoar o meu, o seu, o nosso pecado. É por isso que quando João Batista viu Jesus de longe, já apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós, agora, na nova aliança, e nós vamos falar isso domingo que vem na escola bíblica, nós estamos falando isso na nossa revista dominical, mas no domingo que vem vamos falar sobre a nova aliança. Na nova aliança, não sacrificamos mais animal algum. Por quê? Porque Cristo veio para substituir tudo isso. Todos esses sacrifícios feitos no Antigo Testamento pelos sacerdotes, meus irmãos, não tinha poder para perdoar pecado algum, mas apontava para aquele que viria para perdoar o seu, o meu, o nosso pecado, o pecado de todo aquele que crê. Isso significa então o que, meus irmãos? Que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício único e perfeito. E aqui então está a diferença da celebração da missa católica para o culto protestante reformado no domingo. Na missa, todos os domingos, quando os católicos se reúnem na missa, ali eles estão renovando o sacrifício de Jesus. Por isso que na Igreja Católica ainda tem a ideia do altar.
Altar, no Antigo Testamento, era um lugar de sacrifício. Mas no Novo Testamento não tem mais essa ideia de altar. Por que não? Porque a mesa da ceia, ou a mesa da comunhão, a cruz de Cristo, ela substituiu o altar. O altar de Jesus, onde ele sacrificou por mim e por você, foi na cruz. E esse sacrifício foi de uma vez por todas. Por isso que nós, quando nos reunimos aos domingos, no culto, no dia do Senhor, nós não estamos aqui renovando o sacrifício de Jesus, porque o autor aos Hebreus vai nos dizer que esse sacrifício foi de uma vez por todas. Então nós nos reunimos aos domingos para celebrar a vitória sobre a morte. Esse foi o entendimento na Reforma Protestante. Por isso que o culto na igreja evangélica /protestante é diferente de uma missa católica romana. Para eles, Cristo é sacrificado ou renovado o sacrifício dele todos os domingos na missa. É por isso que eles ainda usam o termo altar. Nós não usamos esse termo, porque no Novo Testamento não tem mais altar. Às vezes a gente escuta as pessoas falando assim, não, vem aqui para o altar, e chama isso aqui de altar. Isso aqui não é altar, meus irmãos. Isso aqui é uma plataforma. Altar não é, porque não existe mais altar no Novo Testamento. Altar era lugar de sacrifício, e a cruz substituiu a mesa do altar. Lembra da história de Isaac? Para onde Isaac foi levado para ser sacrificado? Aonde? Numa mesa de altar. Isaac, ele tipifica Cristo no Antigo Testamento. O que Isaac viveu no Antigo Testamento, a ponto de ser ali sacrificado, estava apontando para Jesus. Jesus viria para morrer por nós, para sacrificar a sua vida em nosso lugar. Por isso que o texto aqui do Salmo 110 diz desta forma: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus agora, ele pega esse título para ele. Jesus, ele é sacerdote, ele é profeta e ele é rei. Não existe mais a ideia de sacerdote no Novo Testamento, não existe mais a ideia de um rei, de um profeta. Não, tudo isso apontava para Cristo. E Cristo agora recebe esses 3 ofícios. Então, meus irmãos, o texto que nós estamos examinando aqui, de João, capítulo 18, volte lá para o seu texto. Ele ainda diz dessa forma, na pergunta aí do versículo 38, pergunta de Pilatos: que é a verdade? Irmãos, essa é uma das perguntas mais instigantes para nós. Você está numa roda de amigos falando sobre o Evangelho e alguém pode fazer essa pergunta que Pilatos fez. Você está falando sobre verdade, mas o que é uma verdade? O que é essa verdade? Essa é a pergunta que Pilatos faz a Jesus. O que é verdade? E aqui, meus irmãos, há 2 maneiras de fazer essa pergunta. Primeiro, com um desejo sincero, como quem busca luz para a sua alma. Eu quero saber de maneira sincera o que é verdade. A segunda maneira de fazer essa pergunta é a maneira como Pilatos faz, com indiferença. Com quem trata a verdade como algo abstrato, relativo ou irrelevante. Pilatos, meus irmãos, representa o segundo caso. Ele pergunta, mas não para guardar. Ele fala, mas não ouve. Ele está diante da verdade, mas prefere o caminho da neutralidade. E como foi o gesto de Pilatos no caminho da neutralidade? Ele interroga Jesus e não vê em Jesus culpa alguma. E aí, então,
Ele vai entregar de novo aos líderes religiosos. Mas antes de fazer isso, o que Pilatos vai fazer? Vai lavar as suas mãos. Para dizer, olha, eu não quero saber disso. Isso aí é um problema de vocês. Eu não estou nem aí para quem é Jesus, se vocês vão querer matar ele ou não, eu lavo minhas mãos, não me importo com isso. Esse é o caminho da neutralidade. Meus irmãos, neutralidade diante de Cristo não existe. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. E a pessoa divina, chamado Jesus Cristo. Cristo, meus irmãos, é a revelação suprema de Deus, como diz o autor aos Hebreus. Cristo é a luz que ilumina todo homem, como diz João capítulo 1, verso 9. Cristo é a palavra eterna. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, Deus revela sua vontade de maneira suficiente para a nossa fé e obediência. Essa revelação se cumpre plenamente em Jesus Cristo. Pilatos buscava uma verdade política, uma verdade filosófica ou pragmática. Mas a verdade, meus irmãos, é moral, espiritual, eterna. Estava ali, diante dele, diante de Pilatos, em silêncio. E aí, então, eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, quem governa a sua vida? Quem é o seu rei? Se Cristo é verdadeiramente rei do universo, então deve ser rei também do seu coração, da sua família, dos seus planos e da sua igreja. Que o Espírito Santo nos leve a ouvir a voz do Rei, a amar sua vontade e a viver plenamente para a sua glória. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.